Oi pessoal, meu nome é Denise e eu estou aqui mais um dia para a nossa sexta aula, estudando o capítulo 4 de Eclesiastes. Como vocês já sabem, nós estamos aqui fazendo esse curso de extensão online, né? O tema é estudando o livro de Eclesiastes e eu estou fazendo esse curso devido a eu ser aluna, né? Do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter. Então, esse é o meu estágio e estou fazendo esse curso de extensão de maneira online. Vamos então já para o primeiro slide aqui do capítulo 4. O título é Os Males e as Tribulações da Vida, versículo 1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Então, aqui a palavra voltei-me e atentei. Então, essas palavras significam que Salomão, né, disse assim, em outras palavras, né, ele disse, resumi a minha investigação e cheguei a uma conclusão. Cheguei a uma seguinte conclusão. Agora nós vamos falar sobre isso, tá? Então, neste texto, aparece uma queixa. Não sei se eu falei para vocês o título ali, né? Os males e as tribulações da vida, que é o que se trata o capítulo 4. Então, neste texto aparece uma queixa que ameaça o plano de Deus que é, tá? Na verdade, não é ameaça literalmente, né? Mas o oprimido pode estar sentindo tanta dor que talvez isso o faça perder a esperança na vida. E isso pode acontecer. Um exemplo bíblico está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim, ó, isso aí que eu vou ler agora, estava falando de Elias quando ele estava cansado, desanimado, fugindo da Jezabel. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é um arbusto, e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então, desculpa, tá, gente, que eu ainda estou me recuperando a garganta. Então, o que a gente vê aqui? Que Elias estava tão deprimido que sentiu vontade de morrer, né? Então, por isso que no início eu falei que neste texto aparece uma queixa que pode ameaçar o plano de Deus, mas não literalmente, né? Porque o que eu sei que está escrito na Bíblia é que os planos de Deus não são frustrados. Bom, a falta de alguém que ofereça conforto só aumenta o sofrimento e a frustração. Somente quando os oprimidos se renderem a Deus terão perspectivas de uma recuperação. Quando alguém exila, vou dizer o que significa exila antes. Quando alguém exila, que significa mandar ao exílio, sair da sua pátria forçadamente, expulsar, no sentido figurado, expulsar de casa e expulsar da sua vida. Então, quando alguém exila Deus da sua vida, como resultado há confusão, ignorância e miséria, a situação que se caracteriza a maioria do mundo atual, né? A maioria do mundo atual está na confusão, está na miséria, está na ignorância. Agora nós vamos para o versículo 2. Pelo que eu louvei os que já morreram mais dos que os que vivem ainda. Então aqui significa, eu louvei os que já morreram, é estar sem quem lhe console, pode ser pior do que a própria morte. Então assim, ó, quem tá morto não tá mais sentindo, né, o que os vivos sentem. Então ele pensou assim, ó, pelo que eu louvei os que já morreram, mais os que vivem ainda. Então é isso aí que quer dizer, né? Porque quem tá vivo ainda precisa ser consolado, precisa ser ajudado, principalmente por Deus. Versículo 3. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Salomão raciocina e, apesar de sua grande sabedoria, ele diz que seria melhor que o homem não nascesse. Mas este é um raciocínio sem Deus. Se não houvesse um Deus, um Salvador, um Consolador, então até daria para entender esse sentimento de que é melhor nem nascer. Mas o Espírito Santo é o nosso Consolador. Em João capítulo 14, versículo 16, está escrito,
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então, resumindo, Salomão argumenta que não existir é melhor do que existir, né? Mas isso é no momento de tristeza, não literalmente que ele acredita nisso. Versículo 4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Infelizmente existe uma inveja e concorrência cruel neste mundo. É possível que o pregador esteja afirmando que o trabalho motivado pelo desejo de passar à frente de outros não proporciona ao trabalhador a satisfação que ele deveria experimentar. Então, assim, às vezes as pessoas só querem prosperar porque querem ter mais que os outros, né? E isso causa aflição. É uma vaidade que causa aflição. Por que tu quer as coisas? É só por causa da inveja? É só porque tu viu, né, que tem outros adquirindo mais que tu? Então, é uma concorrência, né? Esse versículo se trata de uma inveja e de uma concorrência. Que as pessoas não param de trabalhar e desejar coisas por causa da concorrência. Que elas mesmo, né, fazem entre elas. Vamos ver, versículos 5 e o 6 agora eu vou ler. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição. Então aqui são dois provérbios ou ditados, né? São duas, no versículo 5 é um provérbio e no versículo 6 é outro. Então aqui é uma advertência contra a preguiça no versículo 5. E o gesto de cruzar os braços é característico do preguiçoso, né? Vamos ver aqui se aí... o tolo cruza suas mãos. Então isso aí está falando do preguiçoso. Então vamos ver aqui. Há numerosas declarações no livro de Provérbios sobre a natureza autodestrutiva da preguiça, típica do tolo. No versículo 6 nós já podemos ver que além de condenar aquele que não trabalha, o autor adverte que mais vale uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Deve-se preferir a moderação ao esforço excessivo. Em lugar da competição, às vezes cruel, do mercado, Salomão recomendava: melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com injustiça. Onde que está escrito isso que Salomão recomendou? Provérbios, capítulo 16, versículo 8, que eu vou ler de novo. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com injustiça. Outra observação no versículo 5. Salomão observou que o homem, que com a mão avarenta enriquece-se por meio de promover-se a si mesmo ou por roubar a outros, era tolo, porque comeu a sua própria carne. Adquirir dessa maneira, qual maneira? Com avareza, ou com a intenção de promover a si mesmo, ou prosperar, enriquecer porque está roubando, adquirir dessa maneira não é bênção de Deus, e sim tolice. Comeu a sua própria carne pode indicar que o preguiçoso provoca a sua própria ruína apenas consumindo em vez de também produzir. Então, quando acabar a comida e o preguiçoso não quiser mais trabalhar, o que ele vai comer, né? É necessário evitar a preguiça, mas também é preciso controlar o ímpeto de trabalhar só para passar à frente de outros. O que é ímpeto? Movimento repentino, precipitado, impulso. O pouco acompanhado de descanso é melhor do que a abundância motivada pela inveja. A pessoa que trabalha incessantemente motivada por sua ganância nunca se satisfaz com o que adquire. Trabalhar por trabalhar também é vaidade. Coisas adquiridas não trazem paz interior, muitas vezes até destrói a vida de alguém. Vamos para o próximo. Outra vez me voltei e vi debaixo do sol. Agora eu vou ler o versículo 8 também. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Então pense na pessoa que não tem a família, nem mesmo um herdeiro a quem deixar tudo aquilo porque tanto trabalhou.
A pessoa passa uma vida trabalhando e não tem família para desfrutar os bens, e depois que morre, muitas vezes o que adquiriu fica abandonado ou fica por governo, né? Já ouvi algumas situações assim, que a pessoa deixou, não tinha herdeiro, e quem acabou tomando conta ou foi o governo, né? Ou então ela apodreceu tudo e foi tudo perdido. Também existe aqui o problema da tristeza e da solidão. O livro de Eclesiastes, mais do que qualquer outro livro, declara a vaidade, insensatez e tolice de todos os esforços humanos. Quando o homem se esforça, resumindo aqui, tá, o que eu estou entendendo do livro de Eclesiastes, quando o homem se esforça sem buscar a Deus, é isso que Salomão depois no final conclui. Então, o homem que não teme a Deus, que não procura a Deus, que não tem vontade de conhecer a Deus, todas as coisas que ele faz acabam se tornando vaidade, porque ele vai morrer como os outros. Versículo 9. Agora sim, nós vamos ler do 9 ao 12. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, que eu tenho várias coisas para dizer desses versículos do 9 ao 10. Do 9 ao 12. Aqui vemos a importância de não estar só. Em todas as viagens do apóstolo Paulo, quase sempre ele levava um ou mais consigo. O cordão de 3 dobras declara que o poder espiritual de 2 é mais que o dobro. Por esta razão é tão importante que 2 ou mais estejam de acordo na oração. Em Mateus 18, 19, vamos ver o que está escrito. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em todos esses versículos são enfatizados, qual o versículo? Do 9 ao 12. Em todos esses versículos são enfatizados os óbvios benefícios da companhia. A intimidade e o compartilhamento da vida aliviam os problemas da solidão e do isolamento. O companheiro pode oferecer assistência, conforto e proteção. A citação proverbial, o cordão de 3 dobras, é empregada para fechar o argumento do autor sobre o valor das alianças. Tá bom? Agora nós vamos ver vamos voltar aqui. Versículos. Vamos lá, 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa demoestar. Então vamos ler também o 14. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Então isso aqui, praticamente parece que Salomão profetizou, porque eu vou explicar para vocês o que acabou acontecendo no reino dele. As palavras que foram dadas a Salomão, do versículo 13 ao 16, era realmente uma profecia daquilo que aconteceria a si mesmo, a seu filho Roboão e ao seu servo Jeroboão. Ele, Salomão, chegou a ser o rei velho e insensato, pois recusou ouvir a advertência e demonstração divina. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 9 e 10 está escrito: Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Bom, então acho que foi na terceira aula, tá? Na aula número 3, que eu falei que Salomão tinha morrido com 58 anos. Então, tem uma palavra de Salomão, que ele fala em Provérbios, que eu achei aqui para vocês, para mim ler. Em Provérbios capítulo 13, eu vou ler o versículo 1 e depois o versículo 16. O versículo 1 de Provérbios diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. E no versículo 16 diz assim: Aumento de dias há na sua mão direita,
na sua esquerda riquezas e honra. Então aqui no versículo 1 é Deus prometendo algumas coisas boas para Salomão, né? Ou para todas as pessoas, no caso, que não se desviem da palavra dele, que obedecem. Então, uma coisa que Deus promete é, na mão direita, tá? Isso está em Provérbios 3,16, na mão direita, aumentos de dias. Então, a pessoa vai viver muitos anos. E na mão esquerda, claro que para você está parecendo eu o contrário, né? Mas a minha mão esquerda é essa aqui. Então, na mão esquerda, riquezas e honra. Então, lá quando eu falei que Salomão morreu com 58 anos, ele morreu novo, né? E eu botei a bibliografia da Bíblia que eu achei essa informação. Então, o Salomão aqui, ele teve a bênção da mão esquerda. Ele teve riquezas e honra. Mas a bênção da mão direita, pela sua desobediência... Eu não estou dizendo que Salomão morreu sem se converter, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas durante muitos anos da vida dele, ele se corrompeu. Porque cada mulher que ele casava, ele construía um templo para o Deus dela. Eu já falei isso para vocês em algum determinado momento, eu acho. Se eu não falei, eu vou falar ainda, tá? Eu acho que na introdução das aulas lá, eu falei alguma coisinha. Mas se eu não falei, porque eu não estou lembrando agora, mas provavelmente eu vou falar. Então, cada mulher que ele casava de outra nação, ela adorava um Deus diferente do Deus de Israel e ele construía um templo para ela. Então, eu acredito que por esse momento da vida dele, Deus não permitiu que ele vivesse muitos anos. Então, quando eu vi aquela informação de que ele morreu com 58 anos, eu acreditei, porque eu me lembrei dessa palavra aqui, que na mão direita é muitos dias, será aumentado os dias, né? E na mão esquerda, riquezas e honra. Bom, continuando então aqui nesse versículo 14, praticamente parece que Salomão profetizou para a vida dele, né? Que olha o que aconteceu, o rei velho foi ele, né? Aonde que fala do rei velho aqui? Deixa eu ver. Acho que é no versículo anterior. E o rei velho e insensato. Eu estou mostrando com o dedo, mas não dá. Aqui, ó. Rei velho e insensato. Então, o rei velho e insensato foi ele, né? E depois saiu do cárcere para reinar. Sabe quem que foi esse? Foi Jeroboão. Vou ler aqui para vocês. Jeroboão era o pobre, mas um jovem ardiloso. O que é ardiloso? Cheio de astúcia, esperteza, enganador. Mas essa esperteza aqui é para o mal, tá? Que saiu da prisão e se fez rei. A grande nação de Israel, nesse tempo, era a maior sobre a face da terra, e agora se dividiria. Então, de 12 tribos, ficou 2 apenas com Roboão, e com Jeroboão ficou 10. Então, o velho rei pode ter nascido para o trono, mas se tornado tão insensato que não conseguiu discernir que seus dias de governo acabariam. Então, qual é a insensatez do Salomão, né? Ter se desviado e permitido, né, que altares fossem construídos para outros deuses. Por outro lado, um jovem pode ser sábio e assumir o trono. A popularidade, mesmo na forma real, pode ser passageira. A fama e a popularidade aqui na Terra passam rapidamente e caem no esquecimento. Fazer delas o alvo principal da vida é vaidade. Nem mesmo uma posição de prestígio pode oferecer felicidade e contentamento duradouros. Então tudo passa, né? Agora vamos ver o versículo 15 e depois o 16, que eu vou comentar os dois. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com um jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Então os descendentes, até mesmo o jovem, que substituiu seu predecessor, aquele que vem antes dele, né, partilhará do destino do rei. O herói de hoje pode ser o mendigo de amanhã, né? Então é isso aí que está falando os últimos versículos aqui, né? As coisas são passageiras, então hoje em dia a gente costuma, essa frase aqui, né, que eu não fiz um slide para botar, mas o herói de hoje pode ser o mendigo do amanhã. Meu Deus do céu, né? O que a gente fala hoje? A gente fala o mundo dá voltas. Hoje alguém está aqui, amanhã pode estar aqui. Quem está aqui, amanhã pode estar aqui embaixo, né? É isso. Então, a gente não pode viver de uma maneira soberba e vaidosa. Temos que sempre lembrar de Deus e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? Então, gente, esse aqui nós chegamos ao fim da nossa 6ª aula, onde nós estudamos o capítulo 4, e na próxima aula nós estudaremos o capítulo 5, tá? Que será a nossa 7ª aula.
Então eu quero convidar vocês a assistir as próximas aulas, curtirem, compartilhar, porque a participação de vocês é muito importante. Até o próximo vídeo, então, um beijo para vocês e tchau!